Já deixando o texto base aqui hoje, ainda mais numa noite de ceia, de quem que a gente vai falar? Do próprio Cristo, né? Nunca é demais falar do Cristo. E esse texto aqui é um dos meus favoritos, ditos de Jesus, do próprio Jesus, que se encontra ali em João 14:6. Espera, Mateusão, 14:6, Mateusão. Que diz assim: João capítulo 14, versículo 6 ao 7, diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém? Vou começar com oração. Já entramos aqui na palavra da noite. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado mais um momento, meu Deus, de compartilhar a sua palavra, de cultuar o teu nome, Senhor, como o Lucas disse, é uma continuação, Senhor, uma reunião dos seus filhos. Que o Senhor continue nos capacitando, meu Deus, que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento, que venhamos viver neste caminho, nessa verdade, nessa vida que é tua, Senhor Jesus. Obrigado pela vida de cada um, já sabendo que o Senhor está cuidando de nós, meu Deus, e continue cuidando do nosso coração, Senhor, continue nos ensinando, continue transformando a nossa mente através do teu Espírito. Obrigado por tudo e por tudo que o Senhor já tem feito, estabelecido em ti, Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de começar, confesso que sou um discípulo do jogador aqui, do Lucas, e eu consigo acabar a mensagem em 10 minutos. Escrevi algumas coisas aqui, mas Deus dá graça e a gente consegue cumprir o horário de falar mais. Mas então, um pouco do contexto do livro de João em si. João, como a gente já sabe, escreveu a quarta carta do Evangelho de Jesus, né? Quarto livro, desculpa, melhor falando. E semelhante aos outros evangelhos, ele ali cita a vida de Jesus, cita os milagres de Cristo, cita principalmente a sua mensagem, né? E o que diferencia o livro de João de Mateus, Marcos e Lucas é que ele é explícito na divindade de Jesus. Ele nos mostra ali em João capítulo 1, versículo 1, ele começa que no começo era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nos mostrando que Jesus era esse próprio verbo, essa própria palavra que gerou vida, né? Que criou toda a humanidade. Continuando, a gente vai ver ali, e através desse verbo tudo foi criado, nada seria criado se não fosse por ele. E um fato interessante também sobre o livro de João, teve uma pesquisa, eu achei, que diz que o livro de João é o fica entre o segundo e terceiro mais lido da Bíblia mundialmente. Em primeiro lugar fica entre Salmos e Gênesis. E como um novo convertido, se você conhece o novo convertido, é um dos livros melhores para você aconselhar ele a começar a ler. Porque ali no livro de João, como foi dito, já nos mostra mais explicitamente que Jesus é Deus e o Filho de Deus. E a sua missão de nos tirar da morte, né? E Paulo vai falar que estávamos mortos em nossos próprios delitos. E vencer o pecado. Aí ali é mais explícito ainda, por isso que é um bom livro a ser recomendado aos novos convertidos. Agora um pouco do contexto do versículo. Como os de ceia, eles estavam aí para iniciar a ceia, e no capítulo anterior, capítulo 13, Jesus está ali na casa, e dá alguns ensinamentos e prediz algumas coisas, e isso são, por exemplo, ele dá um ensinamento que ele vai ali lavar os pés dos discípulos, creio que vocês vão lembrar nessa questão, vai ali lavar os pés dos discípulos e passa ali uma lição, né? Pedro, como sempre, cabeça dura, fala: não, você não vai lavar meu pé, eu sou o cara, vai lavar o meu pé. Aí Jesus fala assim: não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, ensinando que o maior serve o menor, ensinando também que a gente tem que ser lavado pelo sangue de Cristo, a gente tem que deixar Cristo nos lavar e nos transformar. Agora, indo para o capítulo 14, capítulo 14 começa com Jesus dando uma esperança a mais para os discípulos, né? Cristo sempre pregou e dando esperança para os seus discípulos, e ali mais uma vez ele efetua isso, dizendo que ele vai se partir, vai se separar deles, que o lugar que Cristo está indo, eles não podem ir ainda, mas ele está indo preparar lugar, porque na casa, Jesus diz, na casa de meu Pai há muitos lugares, há muitos aposentos, há muitas moradas. Aí, com isso,
ele afirma também para os discípulos, dizendo assim, Jesus afirma que eles conhecem o caminho para onde ele vai. Aí, consequentemente, Tomé, um dos discípulos ali que estavam naquela reunião, naquela ceia, pergunta para Jesus, deixa eu ler, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Aí vem aonde se encaixa esse versículo. Jesus respondendo a Tomé, diz mais uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas ou sendo explícito que é através dele que veremos o Pai, é através dele que vamos ter a salvação, que é através dele que vamos estar onde ele está indo. Aí agora, quando me foi dada a responsabilidade de novo de trazer uma mensagem, eu estudando ali, eu falei, vou tentar falar um pouco sobre o caminho, sobre a verdade, sobre a vida. Aí estudando, vendo tanta coisa sobre só o caminho, que hoje a gente vai focar um pouco na questão do caminho. Aí queria ir com vocês, na sua mente, de volta ao Antigo Testamento, no Jardim do Éden, onde, muito interessante, toda vez que, creio vocês também, toda vez que passo o meu olho por Gênesis, sempre aparece algo novo de novo. Mesmo lendo 50, 30 vezes, aparece algo novo. E ali no Gênesis, como já sabemos, Deus cria tudo que existe, né? Deus cria a terra, os seres viventes, cria o sol, a lua, tudo, e forma o homem, sua imagem e semelhança. Formando o homem em sua imagem e semelhança, ele dá para eles a responsabilidade de cultivar a terra, né? Ser o sacerdote daquela terra, cuidar daquele lugar, e coloca uma regra, estabelece uma regra que resulta em 2 caminhos, né? A regra era: pode comer de tudo, aproveite de tudo que foi criado, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E já sabemos muito bem a história, eles têm tudo preparado, o caminho já está feito, né? Está tudo estabelecido. Como o Renan disse um dia aqui, antes da fome, Deus já tinha preparado a comida. Então, antes da necessidade, já havia os recursos, né? E, melhor ainda, o próprio Deus passeava no jardim, conversava com eles dia a dia. E a gente vê, induzido pela serpente, né? Uma figura de Satanás ali, Eva e Adão, induzidos e incentivados, e comem do fruto. Aí essa decisão desvia esse caminho, né, que eles estavam caminhando, que a humanidade caminharia. E com isso já sabemos que Deus disse que de uma vez que eles comessem aquele fruto, certamente morreriam. Aí a serpente, sendo astuta, né, esperta, fala, vocês não vão morrer. Misturou uma verdade com a mentira, o sofisma ali, e falou assim, não, vocês vão morrer, vocês só vão ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí ela achou interessante essa proposta e comeu, deu para Adão, e aconteceu o que aconteceu. Mas Deus, sendo misericordioso, ele deixou outro fato de esperança. Já a gente for ver no capítulo 3 de Gênesis, quando ele vai amaldiçoar a serpente, ele fala assim, fala que maldita será entre os animais, você rastejará no seu ventre, e da tua descendência colocarei inimizade com a descendência da mulher, né? Em outras versões fala, a tua semente terá inimizade com a descendência da mulher, e da descendência da mulher virá um que pisará a sua cabeça e você lhe ferirá o pé. Então a gente já vê no Gênesis Deus dando a esperança e o plano da salvação ali, que era o forjado, não sei se a palavra em português um pré-anúncio, ou a sombra do que ia vir, né, que era o Cristo. Aí, não sei se Adão e Eva entendeu isso, né? Creio que não, porque não foi revelado o Cristo para eles ainda, mas essa questão da esperança, havia ainda esperança para eles ali, e Deus estava planejando isso. A gente vê, pula aqui um pouco de Adão e Eva, e a gente, né, passa por Noé, onde Deus dá um reset na terra ali, porque a coisa estava feia. Aí depois de Noé, Deus vem chamar Abraão da sua terra, fala que vai fazer dele um grande povo, uma grande nação. Vem Isaac, e ali eu me encontrei com Jacó, e achei uma passagem muito interessante. Ali, capítulo 28 de Gênesis, Jacó tem uma visão. Jacó está indo para algum lugar, e ele vai se deitar, está à noite. Aí, quando ele se deita, ele tem um sonho. Nesse sonho aparece uma escada, os irmãos vão lembrar também,
uma escada que saía da terra e subia até o céu. Nessa escada subia e descia anjos. Aí o Senhor Deus aparecia para ele e falava: eu sou o Deus de Abraão, Isaac, e vou fazer de você continuar essa aliança que eu fiz com Abraão. Aí isso foi interessante, parece também foi a primeira experiência que Jacó teve com Deus. Sim, ele sempre ouviu falar também de Deus, sempre ouviu falar dos seus da geração antes dele, Abraão, Isaac, aí veio ele, mas ele nunca teve uma experiência com Deus. E esse momento foi quando ele teve realmente a experiência com Deus. Deus se apareceu a ele, mostrando para ele que ele tem uma aliança com o seu povo e vai continuar nessa esperança que ele colocou ali no jardim, como a gente viu. Agora, o que é interessante dessa questão da escada que ligava o céu à terra, tem uma certa interpretação mais conhecida, que essa escada simboliza a mediação entre o céu e a terra, como a gente viu, como o mundo espiritual e o mundo terreno, o mundo físico. Aí, se a gente for no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 1, versículo 51, a gente meio que entende que Jesus se refere a essa passagem, porque olha o que diz lá. Jesus respondendo para Natanael: fez uma coisa maior do que isso? Na verdade, eu vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que interessante, porque em Jacó a gente vê a escada e os anjos subindo e descendo da terra ao céu. Agora Jesus no Novo Testamento passou muitos anos ali, vem Jesus, e creio eu que se refere àquele texto. Ele vem e fala que os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que nos faz entender que o verdadeiro mediador entre a terra e o céu é o próprio Cristo. Ele é essa escada que nos liga de volta ao Pai. Por isso que ele diz ali: ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eu sou o único meio. E por que estou focado tanto nessa questão do caminho? Porque a gente sabe que lá fora tem muitos caminhos que dizem te levar a Deus, que dizem te levar a uma certa salvação, vamos dizer assim. Conhecemos mesmo, por exemplo, aqui atravessando a rua aqui, os muçulmanos, Eles têm algumas similaridades, algumas coisas similares, mas eles retiram a divindade de Cristo. Eles creem que Jesus veio de uma virgem, nasceu de uma virgem, creem que Jesus é a palavra de Deus, e creem também que Jesus é um profeta, mas não creem que ele é o filho de Deus, e que ele é o próprio Deus. Também não creem que foi crucificado. Então isso vai contra a nossa fé, isso vai contra o que Cristo diz sobre ele mesmo. Então não tem como isso ser um caminho a Deus, E o interessante de todas as religiões lá de fora, elas ensinam que a gente vai ser somente aceito depois que a gente cumprir certas obrigações, Se a gente tiver boas obras no fim da vida, isso sim vai ser uma balança para nos salvar, ou em entendimentos vamos ser salvos pelas nossas obras. Mas Jesus vem e nos mostra que as nossas obras não conseguem nos salvar. Uma vez Paulo diz, uma vez pecando contra um mandamento da lei, você peca em todos. Então não tem como a gente nos salvar pelas nossas próprias obras. Então Cristo, Cordeiro Imaculado, veio puro, perfeito, e morreu no seu lugar para te salvar. Então você é aceito no momento que você crê no Filho de Deus, no momento que você crê no que Ele fez, em quem Ele é, você é aceito, e as suas obras vão seguir você. Você vai ser transformado pelo Espírito Santo. Voltando aqui um pouco para Jacó, passa essa questão. Vem José do Egito, A gente vê que ele é mandado ali pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, e ele se torna governador do Egito. E ali já sabemos um pouco da história. Se torna governador, salva sua família, seu pai, seus irmãos e a terra ali, e o povo fica ali no Egito. Aí dali para o Êxodo, o povo vira escravo do Egito, vira escravo de Faraó. Aí a gente chega a Moisés. Moisés depois foge do Egito, depois daquela ocasião, e Deus vai, e a Bíblia diz que Deus escuta o clamor do seu povo. Deus escuta o clamor do seu povo e manda Moisés voltar e libertar o seu povo. Outra tipificação, outro foreshadowing de Jesus, Moisés salvando o povo da escravidão do Egito.
Cristo veio e nos salvou da escravidão do pecado. Só está nele o poder de vencer o pecado, somente nele. Aí a gente pode ver, durante a história de Moisés, que ele tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, eles veem milagres maravilhosos. Quando estão com fome, Deus vai e manda um maná do céu. Quando estão com frio, Deus vai e coloca uma nuvem de fogo, né, para os aquecê-los. Quando estão com calor, a nuvem para tirar o raio do sol ali, fica na sombra de boa. E com tudo isso acontecendo, Deus também estabelece os mandamentos, 10 mandamentos e 600 e não sei quantas leis, né, para ser seguido. E a gente vê que o ser humano, sem o Espírito de Deus habitando dentro deles, não consegue obedecer tudo isso. Tende para fazer a vontade da carne. E a gente vê que eles de novo desobedecem a Deus. Moisés vai lá no monte onde Deus manda ele subir para escrever os mandamentos. Quando ele desce, está a bagunça de novo. Está o povo adorando o bezerro de ouro, desobedecendo a Deus para não adorar uma imagem. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente esquece também. Às vezes vem a dificuldade, como o povo de Israel começava a sentir fome e já desesperava, começava a sentir sede e já desesperava. Mas a gente sabe que a nossa esperança, o desespero, não nos abate, porque a nossa esperança está em Cristo. E sabendo isso, a gente tem que lembrar e ser grato a Deus por tudo. O próprio Jesus fala: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a vida do cristão não é só flores, né, e rosas, mas a gente vai sim passar por dificuldades. Isso vai nos moldar, isso vai nos transformar. E através, a gente falou isso, né, através da tribulação, das dificuldades, vai gerando a perseverança. E com a perseverança a gente vai manifestando essa natureza que Deus colocou dentro do nosso ser. E o Espírito Santo vai trabalhando enquanto nós vamos dando lugar para Ele. Aí a gente vê isso, a gente vê que Deus começa de novo a trilhar o caminho para eles, né, com os mandamentos, com a obediência, e eles não conseguem, porque é muito pesado para eles. Como eu citei que Paulo disse, eles já estavam mortos espiritualmente. Aí aqui pulando um pouco de Moisés para Salmos, onde Davi escreveu ali os Salmos, Deus fala uma certa coisa, fala assim, no Salmo 38, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que vocês devem seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Então aqui Deus está, através do Espírito Santo, né, falando por Davi, que ele vai nos ensinar de novo este caminho onde Adão e Eva viviam ali, né, na plenitude, sem falta de nada, sem desespero, sem morte, sem sofrimento. Ele vai nos mostrar de novo esse caminho. E uma vez entendendo esse caminho, voltando ao capítulo do Salmo 37, diz assim, entregue ao Senhor seu caminho e confie nele e ele agirá. A gente sabe, eu também entendo que a gente tem muitas decisões para fazer nessa vida, né? Toda decisão leva a um certo caminho. Por exemplo, o trabalho, a carreira nossa profissional que a gente vai tomar, a gente às vezes fica com medo, né? Fica ansioso ou fica desesperado: será que vai dar certo? Será que não vai? Também, com quem que eu vou casar? Para quem é solteiro, nossa, eu tenho que achar minha esposa, ou vice-versa, tenho que achar meu esposo, ou Deus acha para mim, né, minha esposa. Então, existem várias decisões na vida: onde eu devo morar, se eu devo sair desse lugar aqui. Então, Salmos 37 vai nos falar para entregar esses caminhos ao Senhor, e Ele vai nos ajudar, e Ele vai agir em nosso favor, vai nos mostrar o caminho correto a tomar. E entendendo isso, Salmo 51 diz assim: então ensinarei os teus caminhos, isso é Davi dizendo, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. E aqui a gente vê a nossa responsabilidade, uma vez conhecendo esse caminho. Uma vez conhecendo, a gente tem que apontar o Cristo. A Bíblia nos diz que somos embaixadores de Cristo. Então, sendo embaixador, você tem que mostrar o caminho dessa terra, aonde você está indo. Então, quando você é colocado ali, né, no spotlight, está queimando, quando você é colocado no spotlight, numa roda de amigos, ou no trabalho, na escola, onde for que você estiver,
Você tem que ser este caminho que aponta a Cristo. Claro que Cristo é o caminho, mas eu falo que você tem que ser o que aponta a Cristo, e Cristo vai apontar ao Pai. E o Espírito Santo habitando dentro de você, ele vai te capacitar. Eu mesmo, se fosse por mim, eu não estaria nem aqui em cima pregando, mas o Espírito Santo vai impulsionando através da comunhão, através da amizade que você tem, através do tempo que você tira para ficar com Deus, conversando e querendo aprender mais dele e conhecê-lo. Então ele vai nos capacitar. E ele vai criar momentos. A gente precisa ser afobado também, né? E querer dizer, está errado, brother. Sai desse caminho. Não, Deus vai te colocar em momentos específicos. Peça a Ele momentos para você mostrar essa luz, mostrar esse sal que vai saborear a sua casa, vai saborear os seus amigos, que é o Espírito Santo que vai trabalhar nisso. Saindo, pulando aqui um pouco de Salmos, a gente vai para Isaías. A Isaías também um grande profeta do Antigo Testamento, creio que foi falado aqui, que alguns até, qual é a palavra? Até meio que dizem que é o quinto evangelho, né? Ele profetiza Cristo ali, né? Salmos 9, 53 e 54, as profecias sobre Cristo, sobre o Messias, que iria de vir. Aí vou só fazer uma leitura aqui rapidamente, Isaías 35, do 8 ao 10, diz assim: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão, ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Não se acharão ali, só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. O que é isso aqui? Isso aqui tem um título, né, o capítulo 34 ali, 35, desculpa, tem um título como A Alegria dos Redimidos. Um capítulo antes, Deus profetiza como que ele vai julgar as nações que estão indo contra Israel. E logo depois, nesse que a gente leu, como eu disse, a alegria dos redimidos, a alegria do seu povo depois. Isso é uma referência a este caminho, ao Cristo, né? O caminho que a gente vai andar é a vida de Cristo. É a vida de Cristo que nos direciona ao que temos que fazer e como temos que viver. E o interessante é que Cristo vai e ele diz eu sou o caminho. Ele não coloca eu sou um dos caminhos, né? Porque se ele colocasse assim, aí as outras religiões também falam, viu, Jesus fala que ele é um dos caminhos, mas não, ele é o único caminho. Não existe outro caminho além dele. E uma coisa que ficou muito na minha mente durante essa semana que se passou, a gente se reuniu ali quarta-feira, e ontem também teve a palavra do Diegão pregou lá, e ficou muito na minha mente. O Reinaldo trouxe uma questão muito interessante sobre o conhecer Deus, né? Que Deus, conhecer o Pai, porque como foi falado, Deus por Deus, todo mundo conhece algum Deus, e a gente também até talvez entenda que existe, talvez não, a gente entende que tem um Deus, mas Cristo vem e Ele nos revela o Pai. Isso faz todo sentido, porque revelando o Pai, Ele nos chama para a família, Ele nos chama para a responsabilidade como filho, Ele nos chama para algo mais íntimo. Então Deus vem e nos chama para conhecê-lo. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai ver, a Bíblia diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ali não está escrito entendeis somente a verdade e será liberto. Fala para conhecer. O que eu entendo desse conhecer? É você se relacionar com Cristo. Como foi dito ali, não vou citar muito, porque ainda está fresh, né, na minha mente, mas o conhecer é quando é colocado na prática. Então, se a gente só entende, se a gente só busca ler ali, beleza, entendi, legal, e não busca conhecer, entrar no íntimo, entrar no seu quarto, fechar a porta e orar a Deus, e buscar intimidade com Deus, e vir a comunhão, o Espírito Santo trabalhar na comunhão, falando um com os outros, a gente não vai conhecer esse Pai maravilhoso. Talvez vai ter um entendimento raso, né? Como veio aqui em Ezequiel fala sobre a questão das águas profundas, né? E levaram uma visão onde
ali eu acho que o anjo leva ele em águas que dão no tornozelo, depois águas que dão no joelho e águas na cintura. Então Jesus nos chama para mergulhar nele, para conhecer ele mais. A questão de mergulhar e perder o controle no sentido, não é mais nós conduzindo a nossa vida, mas sim a água, que é o Espírito Santo nos conduzindo. Então, nesse último tópico, conhecer, a gente vê ali também, que Felipe pergunta, né? Ele pergunta, porque conhecer, vou ler aqui, melhor João 14, do 8 ao 10, diz Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, o que isso nos ensina? Nos ensina que Felipe queria ver o Deus Pai, né? E Jesus revela a ele: você já está vendo, você está vendo, eu faço a vontade do Pai. E a gente trabalha em comunhão, em sincronia. Então, se você está me vendo, consequentemente você está vendo o Pai. Aí vocês perguntariam para mim: mas eu não vi Jesus e creio que só vou ver o Pai lá na glória, né? Como que eu faço então se eu não vi Jesus? Também tem a resposta. João 14, 20 diz assim, Jesus dizendo: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, falando dos seus discípulos. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Então Cristo, através do Espírito Santo, habita dentro de cada um de vocês. E se a pessoa fala assim: eu nunca vi Cristo, uma pessoa não convertida, talvez, eu quero ver Cristo para me acreditar. Você é a referência do Cristo, porque Ele habita dentro de você através do Espírito. Então, por isso que a nossa conduta tem que ser conhecendo Ele, que Ele vai transformando nossa vida. Então, quando alguém falar isso para você: mas eu não vi Jesus, eu não vejo Deus, seja você a referência de Cristo na vida dessa pessoa, com as suas ações primeiramente. E chegando ao final, se o grupo de louvor puder subir já. Chegando ao final, é isso que eu queria deixar para vocês. Isso ficou muito na minha mente durante essa semana, questão de conhecer, porque eu, na minha caminhada, queria muito entender as coisas, né? Queria muito entender: nossa, por que isso? Por que aquilo? Por que essas revelações, por que essas profecias? E é importante, não estou falando que não é importante, é importante buscar um entendimento, mas isso é uma etapa só. A outra etapa é buscar o conhecimento, e como foi dito aqui, o conhecimento é você realmente relacionar com esse Deus vivo, com esse Pai que te ama. Então, essas ficam minhas palavras hoje à noite, né? Que a gente venha buscar mais esse conhecimento de Deus. A gente venha entrar no nosso quarto e realmente buscar a Deus com a nossa alma, com a nossa mente, e não somente com as nossas palavras. Que a gente venha focar nesse caminho, nessa verdade, nessa vida que é o Cristo, que através dele a gente sim veremos o Pai. A gente já sabe que, crendo em Cristo, a gente já está salvo, amém? Porque a Bíblia diz, João 3,16, né? Que também é um versículo muito forte ali do livro de João, que Deus enviou sobre o Filho unigênito para todos que crê. Aí, deixa eu ler aqui para não ficar só nas palavras. João 3. Creio que o 18, desculpa. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então é uma questão de estado já. Você não vai ser, uma vez crendo em Cristo, você foi salvo, mas aqueles que não creem já estão condenados. Por isso que a gente tem que ser luz para aqueles que não creem em Cristo ainda, porque eles já estão no caminho da perdição, eles não vão ser perdidos, já estão perdidos. Então, que a gente venha ser essa luz para eles, e o Espírito Santo tem que dar isso dentro da sua vida, quando você vem a conhecer a Cristo de verdade no seu íntimo. Amém? Pedir vocês colocar de pé, a gente fazer uma oração.